Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nossa aula de profetismo, né? A gente vai estar trabalhando, dando continuidade à questão do conteúdo da revelação profética. Não é que a gente já viu que vai falar sobre a questão da natureza e os atributos de Yahvé, não é? O laço entre Yahvé e seu povo, não é? A ruptura desse laço, que é caracterizado pelo pecado, e o julgamento e restauração desse laço. Irmãos, só que uma coisa que a gente precisa sempre atentar quando a gente fala sobre essas questões é compreender que o povo de Deus tem um aspecto misto, certo? E a não compreensão desse aspecto misto tem gerado tantos problemas em várias áreas. Porque geralmente se parte do pressuposto assim, Deus tem relação pactual com o seu povo. Beleza, isso é fato de verdade. Que isso é caracterizado através dos sacramentos, não é? Você tem todo um povo que tem um sinal identitário, não é? O aspecto externo do sacramento, o aspecto legal do sacramento. Agora, a grande questão é, todos aqueles que fazem parte, entendeu, de forma identitária, né, ou seja, que trazem essa identidade em si, eles possuem o aspecto de comunhão de vida? Não. E é isso que tem gerado confusão, certo? Porque, por exemplo, quando a gente vai lá para o texto, a gente vê, vamos lá, Deus ele estabelece relação com o seu povo, beleza. Só que esse povo é um povo misto, entendeu? Então, é aquela questão, em um sentido mais amplo, todos aqueles que têm um sinal identitário são chamados de povo. Mas no sentido mais estrito, né, estreito da palavra, nem todos aqueles que têm um sinal identitário têm um aspecto de comunhão de vida, certo? A constituição do povo de Deus é desse jeito. E quer dizer, não adianta vir algum sábio, entre aspas, querer alterar essa constituição, porque o próprio Senhor Jesus falou nas parábolas que a coisa não é assim. Quem vai fazer essa separação não é homem nenhum. Essa glória não vai ser dada, não fora dada a homem nenhum. Você vai ver essa realidade no Antigo Testamento, entendeu? Pessoas que tinham o sinal, o aspecto legal da aliança, a circuncisão na carne, mas não tinham no coração. Você vai ver isso também no Novo Testamento, pessoas que são batizadas, têm um aspecto legal, mas não têm um batismo com o Espírito Santo, que é a regeneração. Você vai ver isso. Então essa constituição híbrida, entendeu? Que é a igreja visível, ela só deixará de ser híbrida por ocasião da volta do Senhor Jesus. Então, qualquer estudo que a gente for fazer de povo de Deus, e principalmente desse período dos profetas, precisa necessariamente levar em consideração essas questões, certo? Então, observa, a gente está estudando a questão da ruptura do laço, correto? A gente está estudando a questão da ruptura do laço. Então, a gente viu numa aula anterior a respeito do pecado coletivo do povo. Ou seja, você tem uma denúncia a respeito do pecado coletivo do povo. E por causa dessa questão da corporatividade e do coletivismo, da mesma forma quando o bendito abençoava a nação, era abençoado aqueles que somente tinham um aspecto legal e não de comunhão de vida. Ou seja, o justo também era abençoado pelo fato de estar perto dos outros eleitos. Aí a gente tem o pressuposto da graça comum do pacto. Entendeu? Da mesma forma também, quando o Senhor Deus castigava os ímpios, uma nação ímpia, geralmente aqueles que eram fiéis eram também submetidos ao castigo. Aí você pode perceber que talvez não haja uma perspectiva de dimensão. Mas, por exemplo, é complicado você dizer que não havia, porque havia isso sim. Por exemplo, por ocasião do desterro da Babilônia, entendeu? E também das outras levas, né, que houve antes, né, onde foi embora Daniel, depois foi embora Ezequiel, Jeremias viu o povo e viu a cidade sendo destruída. Quer dizer, homens piedosos que acabaram vendo, acabaram sentindo na pele o castigo do Senhor. Entendeu? Agora, obviamente, não porque mereciam, no aspecto de o Senhor estava castigando a nação por causa disso, mas esses homens sempre denunciaram isso. E por que eles estavam participando?
Aí a gente vai ter o pressuposto, né, da questão do coletivismo, entendeu? E que isso é uma questão importante também de ser compreendida, que Deus sempre vai se relacionar com o seu povo numa perspectiva federativa, né? Ele vai trabalhar com cabeças federativos, não é? Nós temos o cabeça federativo por excelência Cristo, dos eleitos, não é? Outro cabeça federativo que é Adão, certo? Da raça humana, da qual também os eleitos também são participantes, porque nós vimos também de Adão e Eva, obviamente. Mas os eleitos antes de Cristo, porque a nossa eleição fora na eternidade. Então, observa, além desses dois cabeças por excelência, você terá, entendeu? Os cabeças federativos, né, em escalas secundárias, entendeu? Com menos importância a esse cabeças de grupo, da mesma forma como o pai é um cabeça federativo de sua família e responde pactualmente, né? Então você vai ter essa questão. Então essas questões precisam ser compreendidas, tá, irmãos? Então, por exemplo, um dos pecados, a gente vai trabalhar dois pecados especificamente, que são a níveis nacionais. O primeiro é a corrupção do ritual da adoração, e o segundo é o pecado social, certo? A corrupção do ritual de adoração. E uma grande fonte de pecado, irmãos, unanimemente atacada pelos profetas, é o culto e a adoração ritual de Yahvé. E isso também tem gerado problema na cabeça de muita gente, de muito exegeta, né, entre aspas, e muito intérprete que vê certas declarações dos profetas a respeito do ritualismo, entendeu? E partem do pressuposto que Deus não tinha estabelecido o ritualismo, ou então que Deus agora está condenando o ritualismo. Como é que pode ser isso? Se Deus estabelece as coisas, principalmente lá na Torá, né, no Pentateuco, Deus estabeleceu a forma como ele quer ser adorado. E os profetas estão lascando o pau nisso. Então, como é que ficaria nisso? Então é necessário que se compreenda que os profetas não estão lascando o pau na forma, né? Os profetas estão lascando o pau na intensidade, na intencionalidade, melhor dizendo, né? Na intenção de quem está usando aquelas formas de forma equivocada, certo? Então, Vuz mesmo vai trabalhar três grandes denúncias que os profetas fazem, entendeu? A respeito dessa corrupção no ritual da adoração, certo? Que é a razão de você ter textos, né, inúmeros textos nos profetas, aonde aparentemente a questão do ritualismo, da liturgia veterotestamentária é condenada, não é? Então o Vuz vai trabalhar da seguinte forma, né? Que ao examinarmos cuidadosamente as passagens, iremos descobrir que a desaprovação do culto por parte dos profetas não está baseada num princípio, mas em virtude de uma das três seguintes considerações. Então ele vai primeira consideração, que o culto era conduzido num espírito materialista, mercantil, ou seja, a fim de que pela doação de valor, pelo retorno, favor a ser obtido, certos benefícios possam ser comprados da deidade de algum modo semimágico. Tem uma diferença na essência da religião de magia para religião, não é? Enquanto na religião você tem a ideia do orador que tenta satisfazer a divindade, na magia você tem a ideia do mago que, por saber certos encantos, manipula a divindade, certo? Então, essa ideia aqui bem materialista, eu vou fazer isso para obter isso. Qual é o entendimento equivocado de votos e promessas hoje em dia? Eu vou fazer um voto porque eu quero ter isso. É quase como se fosse um pressuposto semi-mágico de tentar manipular a divindade através de alguma coisa. Entende? Então, já que a Yahvé, e se você vai ver muito essa denúncia, né? Já que a Yahvé gosta disso, eu vou fazer isto. Já que a Yahvé mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Como se porventura o bendito precisasse disso. Entendeu? E isso daí é uma total desconsideração, compreende? Das coisas. Veja só, irmãos, o que é que o Salmo 50 diz, entendeu? A partir do verso 7, ele vai dizer da seguinte forma: escuta, povo meu, e eu te falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não assaltarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos,
Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias dos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são os meus, e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu. E quanto nele se contém? Acaso como eu carne de touro, ou bebo sangue de cabrito? Então observa aqui, qual é a questão aqui? A questão é que você tinha esse pressuposto semimágico que os profetas vão denunciar isso direto. E o Salmo vai continuar no verso 14, o que realmente Deus quer. Ele vai dizer, oferece a Deus sacrifício de ação de graça, cumpre teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, compreende que todo ritual que há só é válido se tiver a intenção correta. E não pressuposto semimágico, ou seja, que o adorador, através de certas coisas, está controlando a divindade. E que, infelizmente, se você observar, isso acontece hoje em dia. Entendeu? Então isso é a primeira denúncia dos profetas, essa corrupção do ritual da adoração. Uma segunda denúncia é que o culto é conduzido com grosseira prática e moral, de modo a separar o interesse religioso de Yahvé dos seus requerimentos éticos. É aquela ideia, eu faço liturgia, aí você vai ter muito esse pressuposto aqui, lá em Isaías capítulo 1, que o pessoal subia para adorar, mas a mão do pessoal estava cheia de sangue. Ou seja, não tem desassociação entre o culto e o nomismo ético, o nomismo pactual, irmãos. Lembremos do nomismo pactual. Ou seja, Deus se relaciona com o seu povo debaixo de um nomismo, debaixo de uma lei, e exige respostas éticas que manifestem esse nomismo na vida do povo. Entendeu? Agora é óbvio que a gente vai compreender que essa resposta só dará àqueles que têm um aspecto da comunhão de vida, aqueles que de fato e de verdade são regenerados, que de fato e de verdade fazem parte da igreja invisível, que reside na igreja visível. Se isso não for compreendido, dá um nó, e muito. Entende? E, por fim, vos vai trabalhar que a corrupção ritual da adoração se dará. Por quê? Porque o culto é empregado a fim de assegurar o escape do juízo que se aproxima. Ou seja, as pessoas estavam prevendo que o negócio tá tão ruim, né? Quando Deus começa a mandar alguma certa calamidades na perspectiva de uma introdução às calamidades. Então Deus começa aqui, acolá, aí o pessoal começa a perceber, aí o pessoal começa a ir para a igreja, a querer buscar a Deus em período de calamidade, entendeu? Como se porventura isso aí fosse iludir a divindade. Entendeu? E a maior prova disso é que quando tem uma aparente suspensão dessas calamidades, essas pessoas que demonstraram-se de tão grande interesse, elas se afastam. Então são essas três coisas, irmãos, que o Fus vai trabalhar sobre a questão da corrupção no ritual da adoração, não é? Então nós temos várias coisas sobre isso. Então nós temos agora um desdobramento dessa falta de perspectiva correta de culto, que vai se manifestar no pecado social, certo? E aqui o pecado social, né, que é uma temática dos profetas, né, a gente principalmente, né, Amós, Oséias, principalmente o Amós mesmo, né, que muitos teólogos liberais vão cristalizar e vão tentar fazer uma leitura anacrônica, né? Tentar ver, olha, aqui, tá vendo, as desigualdades sociais. O pecado social havia, irmãos, mas o pecado social havia, para poder nós compreendermos, nós não podemos levar para o contexto lá, entendeu? Algo que eles não tinham essa questão. Entendeu? Eu vou fazer uma consideração aqui bem curiosa. Vai dizer da seguinte forma: lado a lado com o pecado ritual de Israel, seu pecado social é incluído na condenação profética. Em razão da tendência sociológica da religião atualmente, esse lado da mensagem profética tem atraído considerada atenção. Desde o início, precaução é necessário, veja só, para que não venhamos a esperar luz demasiada dessa área quanto aos específicos e modernos problemas sociais e econômicos, certo? A situação nos dois casos é bastante diferente daquela. Os graves problemas econômicos da sociedade moderna surgem principalmente de causas comerciais e industriais. Aí veja só o que vos vai dizer. O problema de Israel não era uma comunidade nem comercial, nem industrial, porque não era.
Então, observa, o pressuposto já começa equivocado. Você tem uma sociedade agropastoril, você não tem uma sociedade pós-revolução industrial, você não tem isso. Um problema como o da relação de capital para o trabalho não existia para eles. Uma ilustração impressionante disso é encontrada na regra em que, enquanto nenhum juro pode ser cobrado de um israelita por outro israelita, isso não era proibido quando se lidava com estrangeiros. Entendeu? Então, você vai analisar a sociedade lá dos profetas com a mentalidade de hoje em dia. Não, é equívoco, certo? O que é permitido em bases econômicas é proibido em bases teocráticas. Uma regra mais elevada existe para o povo de Deus do que aquela de retidão econômica, certo? A gente vai ver isso em 3 textos, né? Vamos até ler aqui o Êxodo 22, 25. Êxodo 22, 25. Certo? Êxodo 22, 25. Onde nós temos o seguinte: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Certo? Outro texto, né? O Levíticos 25, 36. Levíticos 25, 36. Que dirá: não receberás dele juro nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Certo? O Deuteronômio 33, 23, 20. Deuteronômio 23, 20. Deixa eu ver aqui. Certo. 23, 20. A Escritura dirá: ao estrangeiro emprestarás com juro. Oxê, percebe isso aí? Porém, a teu irmão não emprestarás com juro, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra a qual passas a possuir. Observa aí. E Ezequiel 18:8. Ezequiel 18:8. Deixa eu abrir aqui para nós vermos. Ezequiel 18:8. Não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juro, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Então, quando você vê esse texto de Ezequiel, o profeta, ele deve ser compreendido à luz da Torá, à luz da lei. Entendeu? Lembremos sempre disso, viu, irmãos? Da teologia deuteronomista, que subjaz na fala tanto dos profetas anteriores, não é? Onde você vai ter a história deuteronomista, como também na fala do cronista, entendeu? Que subjaz parte dos escritos, não é? E parte dos profetas posteriores. E os próprios escritos também, que manifestam a Torá, entendeu? Então observa, qualquer coisa que fosse analisada tem que ser analisada à luz da Torá. Então o Senhor Deus, nessa questão do pecado social, ele vai estabelecer diretrizes, irmão. E que eu não posso analisar essas diretrizes com base numa perspectiva moderna, entendeu? Com isso eu não estou dizendo que ferramentas, entendeu, que hoje são utilizadas não poderiam me ajudar. É óbvio que não. Nós temos algumas ferramentas dessa sociologia da religião, não é, que podem ser de grande interesse, de percepção, como era a leitura, entendeu, da época, situações históricas, sociais, que devem ser usadas. Agora o problema é o pressuposto. Deixa eu deixar bem claro. Alguém pode dizer, tá vendo, Deus condenou a usura. Espera aí. A gente viu aqui lá Deuteronômio, entendeu? Deuteronômio, um dos livros mais citados no NT pelo Senhor, que a proibição do juro não é para o irmão, a proibição do juro é para o irmão da fé e não para o estrangeiro. Então, quando eu ler um texto lá de Ezequiel, por exemplo, como nós vimos, o Ezequiel 18:8, se eu não tiver a perspectiva do Deuteronômio 23:20, entendeu? Vai ter complicação. Vai ter complicação. É a mesma coisa, por exemplo, quando se vai estudar a fala do Senhor, entendeu? A respeito do adultério, a respeito do divórcio. Se eu não tiver a compreensão daquilo que a lei vai dizer, eu vou fazer uma leitura equivocada.
certo? Por quê? Porque o Senhor não veio para descumprir a lei, ele veio para cumprir a lei. Agora a problemática é essa, que eu preciso entender da seguinte forma, eu tenho que analisar as coisas de acordo com o parâmetro da lei, no mesmo pactual, sempre no mesmo pactual. Então a fala do profeta, porque eu tenho a declaração dos profetas aqui, como é essa questão aqui? Vai analisar de acordo com o pressuposto da lei, aí fica fácil a compreensão, tá bom? Fica fácil a compreensão. Então, olha só, o pecado social, ele já começa a ser um desdobramento dessa corrupção do culto, certo? Porque ele perde o pressuposto importante, que a injustiça é pecado contra Deus, certo? E nenhuma consequência, não impondo o quão deplorável do ponto de vista humano, poderia se igualar à terrível significância do fato religioso à consciência profética. Em resumo, não é da circunstância em que o rico fere o pobre que a mente profética se revolta, em primeiro lugar. Mas o que choca e atiça o ressentimento dos profetas é a demanda da conduta iníqua sobre Yahvé e seus direitos. Ou seja, por que se faz isso dentro da comunidade pactual? Quer dizer, por que o rico faz isso em relação ao pobre na comunidade pactual? Por quê? Será que ele não tema Yahvé? Será que ele não entende que é Yahvé que estabelece as duas coisas? Será que ele não entende que Yahvé estabeleceu leis e direitos? Compreende? Daí o fenômeno que a conduta do rico é condenada em termos igualmente fortes, mesmo quando não afeta diretamente o destino do pobre e do fraco. Mas só o fato de ter uma demanda equivocada no meio do povo de Deus já é suficiente a denúncia, entendeu? Por parte do profeta. Só para vocês terem um exemplo aqui, o Amós denuncia não simplesmente a violência e o roubo nos palácios, não somente tumultos e expressões em Samaria, piores do que os filisteus e egípcios estão acostumados, o capítulo 3, 9 e 10, mas igualmente a luxúria vã do rico, deitado sobre suas camas de marfim, festejando-se em seus banquetes, embriagando-se em suas festas, ungindo a si mesmo com finos óleos, tentando imitar Davi como músicos, mantendo casas de inverno e residência de verão, e este é o ponto principal. Qual é? Que por meio de toda sua arrogância da vida e luxúria, se mostra esquecido do estado deplorável do povo de Deus e não se lamenta pela aflição de José. Então a grande questão é essa, irmãos. A grande questão é essa. Os profetas não atacam a riqueza em si mesmo, eles sequer falam dos fatos sociais como pesadas taxas e situações cruéis, mas falam da indignidade refletida por meio dos maus tratos sociais às pessoas do povo de Deus. Entende isso? Então a questão é essa. Entendeu? A questão é essa. Então, olha só. A gente vai estar se aproximando, né, do fim da aula de profetismo. A gente vai estar trabalhando a doutrina do pecado em Oséias, a doutrina do pecado em Isaías, certo? Pela graça de Deus. A gente também vai estar vendo aqui, vendo essas questões. E por fim a gente vai começar a trabalhar sobre o julgamento e a restauração do laço. Agora voltando a dizer da seguinte forma, que é isso que tem que ser compreendido nessa questão da relação. Existe um material muito bom, que depois até eu vou estar estudando e vou estar passando para os irmãos, que vai falar a respeito disso aí, sabe? Vai falar a respeito até de uma temática meio assombrada, né? E se você for falar isso, na cabeça de alguns irmãos pode dar nó, por exemplo. Mas, por exemplo, lá em Jeremias 3, por exemplo, você tem um anúncio do divórcio de Deus para o Reino Norte. Não é? E você vai ver que o Reino Norte não voltou. E você vai ver o Reino do Sul posteriormente, né, que ele vai subsistir, né, só existir, né, até o período do Senhor Jesus, por exemplo. E depois você também vai ver um anúncio, né, de divórcio também. E o Senhor contraindo, né, tem uma parábola bem interessante, né, que é a questão lá das bodas, né. Tem uma perspectiva escatológica pesada ali, irmãos. De Deus está trabalhando agora com um novo povo, entendeu?
Mas um novo povo que era o quê? Que era a continuidade do antigo povo, entendeu? Mas agora teve uma formatação diferente. Não mais composto só de uma forma nacional, né? Só de uma raça, deixa eu usar esse termo aqui, tá? Mas agora de todos os povos. Não quer dizer que antigamente você não tinha outros povos, não outros povos, mas representantes de outros povos que compunham o povo de Deus. Você tinha. Você vai ter Raabe, exemplos clássicos, né? O Arute, não é? E você vai ter exemplos clássicos. Mas é necessário que a gente compreenda isso, irmãos. Entendeu? É necessário que se compreenda isso. Tem uma perspectiva escatológica aí de composição do povo, entendeu? Uma perspectiva muito boa mesmo e profunda que a gente vai estar trabalhando isso, certo? Talvez não da forma como se deveria trabalhar, até porque vai fugir um pouco do nosso escopo, né? Da ideia proposta, né? E até porque a gente está se terminando o período do profetismo, não é? E vai estar entrando para ver a TB, não é, do NT, certo? Mas lá no NT, principalmente nos evangelhos, eu acho que isso vai ser mencionado. Tá bom, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que os irmãos possam estarem continuando, terminando as leituras, né? Tá se aproximando o final da nossa matéria. E sempre bom, né? Vendo o que o Bruce vai dizer, não é? Para poder ter todo esse escopo todo da ATB, do AT, não é? A obra monumental do Gruning, não é? Os Criações de Consumação, os 3 volumes, né? A Revelação Messiânica, as 2 obras de peso do Robertson, Cristo dos Pactos, Cristo dos Profetas, a Teologia Bíblica, né? Do AT e NT do Voice, do Guerra de Voice, né? A monumental obra, né? Da Aliança, do Wycroft, entendeu? Ele vai trabalhar isso, né? A obra do Kaiser, certo? Com sua perspectiva de promessa, né? Que já é um conteúdo que subjaz na perspectiva do pacto, mas é bom também que se vê isso aí, tá certo? E outras teologias que não foram mencionadas, mas que são úteis, né? O Smith, né? Eu tô esquecido do outro que a gente trabalhou muito, entendeu? Mas existem, irmãos, perspectivas interessantes, tá? Então, irmão, que Deus nos abençoe, certo? Que a gente compreenda essas questões e que a gente vá maturando para ter essa formatação. E uma coisa que eu quero dizer, irmão, de terminar aqui, irmão, vamos lembrar sempre da questão do nomismo pactual, entendeu? Um dos problemas graves de hermenêutica, de exegese que é feito hoje em dia, é que tem muita gente que vai para o texto assim, e desassocia o texto, sabe? Da perspectiva do nomismo pactual. Vai para o anacronismo. O cabra pega pressuposto de hoje em dia, mete num texto de goela para dentro, entendeu? O cara tem um pressuposto de descontinuidade fortíssimo. O cara é dispensacionalista e vai ler a leitura do texto de forma desfragmentada, entendeu? O cara não entende que tem uma continuidade. Há sim uma descontinuidade, mas uma descontinuidade porque ele chegou ao seu telos, entendeu? Que é feita aquela questão, você tem uma descontinuidade de forma, nunca uma descontinuidade de princípios, nunca uma descontinuidade de princípios. Eu saio exemplificando isso aqui. Se eu tenho uma descontinuidade de forma, ou seja, para eu poder me chegar a Deus eu não preciso mais de sacrifício, mas há uma continuidade de princípio, ou seja, de que eu só posso chegar diante da divindade através de um mediador, através de algo, e com algo nas mãos, entendeu? Então eu chego através de Cristo, entendeu? Através de Cristo, e sobre mim o sangue da aliança, por isso que é que eu tenho acesso. Quer dizer, então é essa falta de percepção das coisas, sabe? Essa falta desse entendimento da continuidade. Então, irmãos, lembra sempre do nomismo pactual. Lembra que essa questão, como a gente já falou aqui, que a corrupção do culto se dará, primeiro, por causa do espírito mercantilista, de achar que a divindade vai partir de um pressuposto semimágico.
ou então da desassociação, do culto da atividade ética, ou então de achar que pode dar, sabe, fazer Deus de menino, dar um presente a Deus e Deus vai esquecer dos males e não vai trazer juízo, sabe? Então, é isso aí, tá? Bora tentar para isso. Que Deus abençoe a gente, irmãos.